Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui nesse vídeo te dar 5 dicas, 5 maneiras de incentivar português para sua criança, se você, assim como eu, mora no exterior. Eu sei que à medida de que eles vão crescendo, vão fazendo amigos, vão para a escola, né? Fica cada vez mais difícil convencê-los a falar português. Eh, Algumas famílias, depende assim, né, da formação familiar, algumas têm o pai e a mãe que falam português em casa, tem os avós que também moram no exterior, então essa criança está cercada, né, está ouvindo um pouco mais de português. Mas outras famílias, por exemplo, assim como a minha, né, que é só a mãe que fala português, mas em casa a mãe fala com o pai inglês, ou os amigos, né, ou não tem familiar em volta, e a gente está dependendo do Skype, da conversa com a família, né, para que a criança possa praticar. Então fica um pouco mais complicado. Então, por isso, eu quero muito dividir com vocês essas 5 dicas, porque eu tenho certeza que isso aqui vai te salvar, ok? Então vamos lá. A primeira delas é livros. Tenha livros em português na sua casa. Se vocês precisarem de dicas, onde comprar, onde comprar com desconto, deixa aqui que eu também faço um vídeo sobre isso. Mas eu tenho aqui uns livros para mostrar para vocês, ó. Do Fim ao Começo é um livro muito legal que fala sobre imigração, então é legal conversar com a criança sobre isso, né, explicar. Tem livros, né, que falem, esse aqui também, ó, Eu Também Falo Português, da Renata Formoso, que é um livro muito legal. Um livro conecta, livro nos aproxima da cultura do Brasil, né, você pode mostrar fauna, flora, alimentos que a gente não tem, que você não tem aí no país onde você... Caiu tudo. Onde você está morando, né? E você também pode conectar com o seu filho. Por exemplo, esse livro aqui, A Fada que Tinha Ideias, é um livro da minha infância, é o meu livro favorito da infância. Então eu amo ler para as meninas. A gente lê, né, um capítulo, né, toda noite, e elas amam esse livro porque elas sabem que era o livro da minha infância. Ou seja, me ajuda a conectar com elas porque eu tenho aqui uma relação afetiva com esse livro, né? Então você pode fazer isso, você pode pedir para alguém mandar para você do Brasil, eu posso te dar algumas dicas de onde comprar, né? Você pode ler essas histórias, contar histórias em português e tenha sempre livros em português à mão ali para conversar, para dialogar, para apontar. Se vocês quiserem dicas de como ler para as crianças bilíngues, ah, principalmente se o seu filho já é um pouco mais velho e ele está recusando português, deixa aqui embaixo que eu tenho umas dicas legais para te dar, tá? A segunda dica, eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô acompanhando aqui tudo que eu preciso te dizer. A segunda dica para não me perder são músicas, né? Tenha músicas no seu carro, na sua casa, faz uma playlist aí, mulher, de músicas, né, brasileiras, canções, parlendas, ensinem parlendas para seus filhos, versos, rimas. Isso é muito importante. Música tem o poder de grudar na nossa cabeça, né? A gente cantarola o dia inteiro, não esquece mais. Então, versos, rimas, parlendas, isso tudo vai ser muito importante, né? Não use a língua fracionada, por favor. O que que eu quero dizer com conversas abertas? É, é de não falar metade e metade, ok? Se você precisar voltar no idioma que você acha que o seu filho tem, é, que entende melhor, você pode, numa boa, né? Você pode transicionar aí, né? Transitar entre as línguas. Você pode falar em inglês, mas aí volta para o português e fala exatamente o que você disse em português e continua falando. Inclusive, eu faço isso quando eu estou no parquinho e tem alguma outra mãe que não está entendendo o que eu estou falando, e eu digo de repente, be careful! Ai, tem que tomar cuidado, né? Estou explicando para a mãe. Filho, be careful! Filha, vai cair daí. Eu continuo falando em português, mas ela já entendeu, que eu não estou fofocando sobre ela, né? Eu estou pedindo para ele tomar cuidado. Então, você pode fazer isso, não tem problema nenhum em transitar entre as línguas, mas cuida de não misturar na mesma frase, porque depois o seu filho faz, né, code mixing, code switching, e você vai culpar o coitado do bilinguismo, vai dizer que é culpa do bilinguismo que está confundindo, está misturando tudo, tá bom? Então, fica calma que isso é um tema para outro vídeo, para uma outra aula. Mas é muito importante que a gente tenha essa conversa com as crianças e explicar principalmente a importância do português. Filho, você não fala português com a mamãe só por causa do vovô, da vovó. Tem outros 10, mais 10 países, né, pelo mundo que também falam português.
e contar para essa criança, né? Olha quanta gente, né, que você pode conhecer, né? Brasileiros ao redor do mundo inteiro, vivendo em outros países que você pode conhecer, né? Quantos desenhos, quantos filmes, né? Quantos programas de TV, quantos artistas, quanto conteúdo bacana você vai poder assistir se você soubesse comunicar e falar nessa língua, né? As minhas meninas foram viajar e conheceram uma menina de Portugal e ela ficou muito feliz, mas muito feliz lá em Ibiza, porque ela pôde se comunicar com essa menina em português e trouxe a criança que não falava inglês para conversar com as outras crianças lá. Então, assim, foi muito legal, foi muito legal. Isso já tinha acontecido também um tempo atrás. Eu conto isso para vocês, uma história no nosso livro. Isso tinha acontecido numa loja da IKEA. E eu acho muito bacana como é que a língua ela tem o poder de unir, né, de ser ponte. E isso é muito legal, né? Então, isso é muito importante. Outro ponto importante para você ensinar, né, motivar seu filho a falar português, é fazer parte da cultura, gente. Isso nem estava aqui no meu script, mas eu vou falar. Então, ao invés de falar 5, serão 6 maneiras, né? Fazer parte da cultura é amar a cultura. Então, nos aniversários, aqui fora a gente meio que segue o ritmo, né? A gente não tem salgadinho, não faz salgadinho, porque é meio mista, né? Ela chama os amiguinhos também da escola que são ingleses. Então, o que que acontece? Eu faço do jeitinho deles, mas eu incluo alguma coisa da cultura brasileira. Então, tem o brigadeiro, a gente canta parabéns em português, tem sempre alguma coisa relacionada à cultura, né? Quando eu faço bolo aqui em casa, eu falo, filha, vamos fazer o bolo da vovó. Olha, o bolo de cenoura do Brasil é diferente do bolo de cenoura da Inglaterra, né? O do Brasil tem aquele brigadeiro por cima, o da Inglaterra tem um cream cheese. Então, vamos aprender aqui, né? Eu tô sempre ensinando sobre a cultura, sobre a culinária do Brasil. Elas amam açaí, amam experimentar os sabores do Brasil. E olha quanto relacionamento afetivo, né, a gente não vai criando aí, né, essa paixão, o vestir a camisa, né, o gostar das coisas, porque você tá relacionando, né, os sabores, os temperos, né, tudo isso tem um peso afetivo pra gente, né? Então vamos lá, agora eu vou voltar pro meu script aqui. Outra coisa que eu falei para vocês é artistas brasileiros, seus filhos conhecem poetas, artistas? Ultimamente as meninas falaram sobre Romero Brito, elas têm no quarto delas um quadro do Romero Brito, estavam tentando desenhar sobre Romero Brito. A Luísa aprendeu na escola sobre uma artista brasileira e ela ficou muito orgulhosa, me contando: mãe, a professora falou sobre essa artista, procura sobre essa artista. E a gente foi procurar sobre essa artista. E ela começou a tentar fazer desenhos parecidos. Então, assim, isso cria uma conexão sensacional, tá? Quando o seu filho ou a sua filha entende que ele também pertence a essa cultura, é muito mais fácil você ensinar essa língua, tá? A cultura e a língua, elas estão, assim, totalmente atreladas. Quando existe amor, paixão por essa cultura, quando ele se sente parte disso, aprender a língua é fichinha, você vai conseguir rapidinho ensinar, tá? Porque ele vai querer isso, ele vai querer aprender, ele vai querer fazer parte, ele vai querer conhecer quais são os jogadores, né? Quais são os artistas, quem é que canta tal música, né? Quem é que fala sobre aquele programa legal. Então, de repente, pesquisa aí, ó, olha eu de novo saindo do meu script, mas tudo bem, não tem problema. Então, serão 7 dicas. Pesquisa aí qual que é a área de interesse dos seus filhos, né? Seus filhos gostam de quê? De robótica? Gostam de culinária? Gostam de quê, né? De animais, dinossauro, pesquisa, procura alguém aí, né, no YouTube, no Instagram, procura algum livro, alguma revista, uma assinatura de gibi, alguma coisa que seja em português, mas que você possa relacionar isso ao tema que a sua criança gosta mais. Olha que legal, né, você trazer bastante conteúdo para ele nessa língua. Né? Aulas de música, eu já pensei em fazer isso, inclusive eu estou procurando, né? As meninas querem fazer aula de desenho, ou aula de música, encontrar de repente algum professor pela internet mesmo, né, que possa conversar com elas, possa, né, bater papo e ensinar esse instrumento, ou ensinar esse desenho, por que não, né? Olha aí que maneira legal de fazer. E por último, é a mídia passiva, tá? Usar essa telinha aqui que você está me assistindo para transmitir o português para os seus filhos. E não é, gente, deixar o computador ensinar português, porque a mídia passiva, ela não ensina língua para ninguém, né? Porque não existe, não tem como conversar, né? Não é recíproco. Mas
é legal, de repente, fazer um combinadinho com seus filhos, dizer, olha, que tal se você for assistir um desenho, né, 2 serem em português, ou o filme em português, ou para pegar o tablet tem que estar em português, né? O que que vocês acham disso? Porque é legal, né? São recursos, tá? Eu gosto que no livro do Adam Beck ele diz que a mídia passiva, ela não é o prato principal, ela é o side dish. Ela é um acompanhamento. Se você usar isso aqui para a criança só aprender português e largar ela sozinha na frente do computador, do YouTube, né, sozinho ali, não vai rolar, tá? Mas se você usar isso aqui de uma maneira eficaz, inteligente, como um recurso extra, vai dar muito certo e eu espero que dê muito certo, ok? Então me fala antes de ir embora, que país que você está me assistindo, tá? E já aproveita aqui e se inscreve nesse canal, vai ser muito legal te ver por aqui outras vezes. E eu deixei para você aqui embaixo de presente uma aula exclusiva completíssima sobre criação bilíngue. Então, como começar do zero, se seu filho recusa, quais são as estratégias, quem pode ser bilíngue, sujeito bilíngue, mas é uma aula tão completa que você não pode perder, porque a gente não sabe se ela vai ficar aqui o tempo todo, a gente não sabe quando é que a gente vai tirar ela do ar, tá bom? Tá previsto para ser em breve, mas então aproveita, clica aqui e já assiste esse aulão que foi pensado em vocês, né, para todo mundo que está vindo aqui e conhecendo a gente através desse canal, tá bom? Um super beijo e eu te espero no próximo vídeo.